Esse é Marcelo Leal, um dos criminalistas mais respeitados do Brasil, com escritório sediado em Brasília. Conhecido pelas sustentações orais marcantes e pela criatividade na construção de suas defesas, Marcelo está há mais de 30 anos na advocacia criminal. É professor convidado da Universidade de Lima, no Peru, recebeu o título doutor honoris causa pela Universidade San Pedro e, ao longo dessa trajetória, atuou em alguns dos maiores julgamentos e operações da história recente do país. É que criatividade aliada a muito conhecimento jurídico leva à criação de teses jurídicas. E quando eu falo de teses jurídicas, eu estou falando de direito efetivamente. Com atuação em todos os tribunais do Brasil, construiu uma carreira marcada pela defesa em casos de alta complexidade e pela presença constante em todas as instâncias do judiciário. Mas essa história começa de um jeito curioso. Nascido em Londrina, no Paraná, Marcelo dava aulas de inglês enquanto cursava Direito na Universidade Estadual de Londrina. No início da carreira, montou o escritório com móveis usados e nos 2 primeiros anos de advocacia ainda ganhava mais dinheiro como professor de inglês do que como advogado. Veja, a advocacia, ela é advocacia aqui, ela vai ser no Paraná, vai ser no Amazonas, no Ceará, mas tem as suas particularidades, né? Você tem, por exemplo, estados com tribunais muito pequenos. Por exemplo, eu advogo muito no Amapá. É um tribunal muito particular e que você tem condição de conhecer como pensa cada um dos julgadores. Agora você tem estados como São Paulo, que é uma loteria. Até que um caso mudou o rumo da sua carreira. Durante a defesa de um cliente, Marcelo conheceu o grande advogado Eduardo Ferrão, que o convidou para trabalhar em Brasília. Em 2003, chegou à capital federal. No ano seguinte, começou a atuar no Mensalão. Depois vieram outros grandes casos, como Operação Lavalha e Operação Lava Jato, consolidando sua atuação em alguns dos processos mais relevantes do país. Hoje viemos conhecer a trajetória, a rotina, a forma de pensar, a dinâmica do escritório de um advogado que fez da criatividade, da dedicação e da ética profissional marcas registradas. Isso é o Trajetórias, histórias reais para inspirar a advocacia. Lá em Brasília tem esse hábito dos escritórios ficarem em casas, mas essa aqui é a mais diferenciada que a gente já vê. Tem galinha ali, tem um caseiro aqui. Bom dia! E aí, doutor? Como é que tá? Firme e forte? Como é que tá essas chuvas? Bom demais. O senhor que coordena esse negócio todo aqui, é? Ajuda aí, dá uma organizada nisso aí. Ah, coisa boa. Como é que é o nome do senhor? Tiago. É? Prazer receber aqui. Ali, ó, as galinhas ali. Será que eu tenho as manhas de pegar uma galinha? Alguém aposta em mim? Ô, Tiago, se eu quiser pegar uma galinha, eu posso? Oi? Pegar uma galinhazinha pra... Ou é ruim? Se conseguir É? pegar na mão, Você tem as manhas de pegar a galinha ou não? cara, vai ser um meio, nós vamos tentar. É? Fica meio... É meio arisca, não? Mas será que elas vão me morder, não? Aqui, ó, eu atalho ela daqui, você pega aí. Ô, meu filho, não tem as manhas, não entra, não. Deixa pro profissional. Vamos perguntar pro cara, pro Tiago ali, quanto tempo que ele trabalha aqui. Ô, Tiagão, fazer uma pergunta aqui. Trabalha aqui há quanto tempo? Cara, vai fazer 8 anos. 8 anos. Então você conhece bem Marcelo Leal. O doutor Marcelo é gente da gente, o cara 100%. Né? É? Esse é o cara. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre ele aqui. A maior qualidade de Marcelo Leal. Cara, fica difícil falar uma só, viu? Porque é um ser humano, é um ser humano. 10 é 10 é 10. Fica difícil pontuar uma qualidade só dele. Mas fala uma coisa assim, ó, que você fala, pô, isso aqui é um cara assim que essa característica dele, mas todo mundo fala isso. É muito humano ele. Humano? É.
Ele é muito, como é que eu posso dizer? Humildade dele. Por que você acha que no advogado tem tanto sucesso, assim, que pô, as coisas dão tão certo pra ele, que ele é chamado pra causas tão grandes? Você que é um cara da gente aqui, você que vê a coisa Cara, por outro ângulo. Eu acredito por conta dessa humildade dele. Por conta dele enxergar o outro lado também, entendeu? Eu acredito que seja isso. Se você tivesse um problema, você contrataria Marcelo Leal? Sem dúvidas. Ah? Sem dúvidas. Aí sim. Com certeza. Olha ali, ó. Olha o homem aí. E aí, mestre? Quanta honra. Prazer nosso. Prazer é Eu meu. já ia falar agora que eu Recebendo gostei, vocês escritório com personalidade. Ah. Eu já cheguei aqui, eu corri atrás da galinha, não consegui pegar. Aí o Tiagão pegou uma galinha pra mim, foi a primeira vez que eu segurei uma galinha na minha vida. Só, experiência que só no escritório Marcelo Leal Advogados você pode ter. Pegar uma galinha na mão pela primeira vez, com a gentileza do grande cara Tiago ali, que deu um grande depoimento sobre você. Viu? Depois você vai ver, vai ser uma surpresa no vídeo. Que legal. Correu no campo também? Não, mas mostrei Você lá viu via que a logo. principal sala de reunião do escritório é ali, né? E eu sei que tem história nisso, eu pesquisei sua história, eu sei que você é um apaixonado por futebol e já foi presidente de clube de futebol, é isso? Eu fui vice-presidente, no final da gestão o presidente renunciou e eu cheguei a assumir a presidência do meu time do coração. Eu sou doente pelo Londrina Esporte Clube, né? E aí foi uma tragédia, né? Porque o time caiu para a terceira divisão na minha mão, tava na Série B. Que coisa. E o meu sócio, o Cerezo, foi jogador de futebol. O apelido dele, aliás, ele incorporou o nome, Cerezo, porque ele é conhecido como Cerezo. Mas o apelido vem da época do futebol. Ele foi profissional. Sim, foi jogador profissional de futebol. Que se diga de passagem, o Cerezo é um dos maiores processualistas civis do Brasil, né, Marcelo? É um grande processualista e o Cerezo tem uma história de vida sensacional. O Cerezo é o que é hoje, mas ele... A família dele, os pais do Cerezo, eles eram... Não é sitiante, porque sitiante é dono de sítio, né? Eles eram lavradores. O Cerezo chegou a morar em casa de taipa, que o pai dele fez de barro batido, com chão de terra. Ele andava, acho que uns 10 quilômetros a pé para ir para a escola. Aí com 13 anos, acho que com 12 anos ele perdeu o pai. Com 13 ele perdeu a mãe. Foi criado pelo irmão mais velho, que alguns anos depois ele vem perder o irmão mais velho também. Aí ele começa a jogar futebol. Jogando futebol ele faz o curso de educação física. Aí ele abandona o futebol para fazer direito e passa num concurso da Polícia Civil. O Cerezo chegou a ser carcereiro. E nessas condições, eu conheço o Cerezo porque ele passa no mestrado da UEL, Universidade Estadual de Londrina, quando a gente se conhece. Universidade da qual você foi professor e coordenador do curso de Direito. Na verdade, eu fui professor da Universidade Estadual de Londrina e eu fui coordenador do curso de Direito, na verdade, eu chamava diretor do curso de Direito da PUC. Eu fui fundador da PUC em Londrina. Eu ajudei a organizar e montar o curso de Direito da PUC. Mas você formou-se pela UEL e fez mestrado pela UEL. Formei pela UEL, fiz mestrado pela UEL e cheguei a fazer créditos de doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, na UNIX. Uma peculiaridade da sua carreira que é a seguinte, nós conversamos isso no telefone e eu achei muito curioso, porque o Marcelo é conhecido como um grande advogado criminalista do Brasil, só que o mestrado dele foi em Direito Civil e o doutorado também foi em Direito Civil. Essa história é curiosa. É que, bom, eu venho de Londrina. Londrina é uma cidade de porte médio, mas era muito menor. Eu tô formado, vou fazer 35 anos de formado, eu tô velho. Então, 35 anos atrás era uma cidade menor e, obviamente, a gente não conseguia sobreviver do crime, mas eu sempre atuei na área criminal porque eu tive um grande mestre na advocacia, que é o Dr. Mauro Viotto. Eu tive a sorte de advogar com grandes advogados, mas eu fui estagiário e depois advogado no escritório de Mauro Viotto. Mauro Viotto é uma lenda da advocacia paranaense. Mauro era essencialmente criminalista, mas atuava em outras áreas também. E a gente não tinha como sobreviver somente com o crime em Londrina.
Mas eu me recordo que logo que eu me formei, eu mandei fazer, o Mauro me orientou, eu mandei fazer cartões de visita e visitei os 5 juízes criminais da cidade. Entreguei meus cartões dizendo, pode me nomear defensor dativo. Naquela época ainda não havia defensoria pública, não. E aí, na primeira semana de formado, eu tinha uns 300 processos para cuidar. Ladrão de toca-fita, furto de automóvel, porta de cadeia. Eu me orgulho de dizer, eu comecei na porta de cadeia. E muito júri, porque eu me lembro que o juiz da vara privativa do júri em Londrina era o Dr. Edson de Jesus Deliberador. E o Dr. Edson, acho que gostou do menino, falou, vem cá, vou te dar júri. E aí eu só pedia, eu preciso de tempo para me preparar, porque eu não vou sem me preparar. Mas às vezes o Dr. Edson me ligava, então Marcelo, semana que vem eu não aguento, mas daqui 2 semanas a gente pode marcar. E aí era júri 2, 3 por mês que eu fazia. Muito legal. E conta um pouco a história dessa casa aqui, há quanto tempo você está aqui? Bom, para contar a história dessa casa eu tenho que anteceder um pouco e falar da história anterior, que eu trabalhava no escritório do Dr. Eduardo Ferrão. Que inclusive tem uma placa para ele ali, não tem? Tem? Eu acho que é legal mostrar. Vamos mostrar? Vamos embora. Você chega em Brasília em 2004, eu vi, né? Acho que 2003 para 2004 eu começo a fazer a transição. Eu vou lhe contar que essa história é bem bacana, principalmente para reverenciar as pessoas que nos apoiaram. Olha aí, ó. Aqui, ó. E vem uma galinha aqui para... Foi ela que eu tentei pegar e não consegui. Essa aqui, ó. Pois é, mas a história dessa placa é a história da nossa origem, da onde a gente veio. E eu tive a sorte de vir para Brasília para trabalhar com... Eu sou suspeito para dizer, mas vou dizer o maior advogado do país, que é o Dr. Eduardo Ferrão. E aí quando nós viemos para cá, eu fiz questão de fazer essa placa que diz ao Dr. Eduardo Ferrão, exemplo de homem e de advogado, para que nesta casa nunca nos esqueçamos de onde viemos e onde queremos chegar. Incrível. É isso. Brasília, maio de 2016. Maio de 2016 foi quando nós inauguramos o escritório. Nós viemos para o escritório no dia 2 de maio de 2016. Então tem 10 anos de escritório. Desde o dia 1, Marcelo Leal Advogados. Agora teve uma atualização da Na verdade, marca, o dia 1 era a gente carregando móveis. Que legal, cara. Mas nessa formatação aqui, quando você monta o seu escritório, já foi aqui desde o primeiro dia? Já foi aqui. Mas chega em Brasília, portanto, em 2003, 2004, para trabalhar com o Ferrão? Foi. A história é a seguinte, eu advogava em Londrina, tinha meu escritório em Londrina com um sócio, Renato, e fazia carreira acadêmica, dava aula e era diretor do curso de Direito da PUC, que nós montamos do zero o curso de Direito. Aliás, a fundação da PUC, eu fiz parte da fundação da PUC em Londrina. E aí eu advogava por uma família em Londrina que à época era a família mais proeminente da cidade, que era a família Cury, com quem ainda tenho assim, ótimas relações, são amigos queridos que eu tenho. E um dos irmãos teve um problema envolvendo financiamento, enfim, e que envolveu matéria civil, problema criminal e etc. E eu fui chamado por esse cliente para atuar na causa, em conjunto com vários outros advogados. Então, lá em Londrina mesmo tinha Domingos Perfeito, que hoje é desembargador do TJ do Paraná. Eu me lembro do Dr. Marco Aurélio, que era um grande advogado do Rio Grande do Sul, porque era a matéria federal, então ia para o TRF da 4ª Região. Me lembro de Cristóvão Colombo, em São Paulo, e o Ferrão aqui em Brasília. Então, o Alfredo chamava reuniões, ele tinha escritório em São Paulo,
nós nos reunimos em São Paulo, todos esses grandes advogados e eu, um jovem, um jovem advogado entre eles, e discutimos as estratégias e ao final, bom, quem é que prepara a peça? Eu, né? Então preparava a peça, naquela época não tinha o WhatsApp, era por e-mail mesmo, enviava a peça e um dia o Alfredo me confidenciou que o Ferrão queria me fazer um convite, que ele estava bem impressionado e que ele estava montando um novo escritório em Brasília e estava formando uma nova equipe. Aí, de fato, ele teve uma oportunidade que foi a Londrina, acabou a reunião, eu fiquei no hotel dele, bebemos uma cerveja, conversamos e ele me fez o convite para vir conhecer o escritório. Eu vim, conheci, fiquei encantado e passaram umas 3 semanas e ele me disse, Marcelo, quando entrar alguma coisa que justifique, eu lhe chamo. Passado umas 3 semanas ele não tinha me ligado. Aí eu liguei e ele me disse, Marcelo, que não chegou nada, não entrou nada. Eu falei, não, estou ligando para dizer que semana que vem eu estarei em Brasília. E aí é aquela coisa que é o destino, né? Eu cheguei e no dia que eu cheguei, o Ferrão foi procurado pelo então governador do Piauí com uma questão importante. E eu me lembro, o processo era físico, o Ferrão chega com os 8, 10, 12 volumes, coloca em cima da mesa e naquela época o prazo da defesa era 3 dias, era o trido da defesa prévia. E ele me diz, precisamos fazer uma defesa que vai ser sindicada, então essa defesa tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada. Eu nunca tinha tido um cliente com prerrogativa de foro. Como eu falei, meus clientes eram ladrão de toca-fita, dono de supermercado, enfim. Eu passei 3 dias sem dormir em Brasília. Para fazer essa defesa. Trabalhando nessa peça. E aí, tem algo, talvez o Ferrão vai ficar sabendo agora, mas eu comecei a falar. O Ferrão tinha na antessala dele uma secretária que ficava por ali. Às 6 horas da tarde ela ia embora. Então já devia ser pouco mais das 6. Eu fui até a sala do Ferrão e ele era sócio do saudoso, carinho enorme, falecido Paulo Baeta Neves, que é um outro mestre professor que eu tive, que era sócio do Ferrão. E eu fui bater na porta do Ferrão, mas eu ouvi meu nome, porque ele estava conversando com o Baeta. E aí, eu fiquei ouvindo atrás da porta. E eu ouvi eles comentando, e daí, o que você acha do menino? Vamos convidar, vamos chamar. E aí eu voltei de ré, sentei na mesa que me tinham dado e fiquei esperando me chamarem. Que legal. E aí o Ferrão diz assim, Marcelo, vamos experimentar, porque pode ser que não dê certo a gente trabalhar juntos. E aí ele me propôs que dos próximos 6 meses, isso era junho de 2003, eu acredito, eu ficasse indo e voltando de Londrina a Brasília. O escritório ia bancar as passagens e eu ia ficar aqui de terça a sexta, vida de deputado. Eu voltei a Londrina, procurei o professor Miguel Horst Bonpeixe Keller, que era um grande juiz, foi desembargador no Paraná e era diretor, era o decano da PUC em Londrina. A PUC tinha 3 cursos, eu era um dos diretores, ele era decano. E eu procurei o professor Bonpeixe para dizer, professor, eu vim colocar meu cargo à disposição, expliquei o convite que havia recebido, e aí o professor Bonpeixe disse para mim assim, Marcelo, na vida a gente abre portas e janelas, mas a gente não queima pontes. Pegou o telefone, Dona Marta, chame Pedro Paulo e Miura na minha sala, eram os diretores dos 2 outros cursos, Administração e Sistemas de Informação. Ele chama os 3, os outros 2, e diz assim, o Marcelo vai ficar de terça a sexta fora, ou seja, eu estaria sábado e segunda. Vocês 2 vão dar cobertura para ele. Isso você remunerado ainda? Sim, e ninguém vai dizer nada para Curitiba. E você se vire para trabalhar em dobro e eu só aceito a sua demissão quando tiver tudo certo lá em Brasília. Caraca. Bom, quando chegou em dezembro, o Ferrão fez o convite definitivo e aí eu procurei o professor Bonpeixe para falar, professor,
agora sim. agora eu tô indo. E ele disse, agora eu aceito a sua demissão. Que puta história. E uma curiosidade que eu acho que é legal compartilhar com o pessoal. Você teve essa experiência de advogar no interior do estado mesmo. Sim. E advogar na capital federal. E eu sei que hoje você tem processos em... A gente fez um mapeamento da sua carreira num projeto que a gente tem. Você tem um processo em mais de 15 estados do Brasil. Seguramente. Você sabia que eu já advoguei em todos os tribunais? Então pronto. É. Tem processo em todos os estados do Brasil. Qual que é a maior diferença que você anota advogando aqui em Brasília e advogar nos outros estados e no interior? Cara, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sofri muito quando eu vim a Brasília. Eu cheguei a achar que não ia dar certo. Porque, assim, tudo é advocacia, né? Mas eu confesso... Vamos lá? Vamos. Eu confesso que foi muito difícil o início no escritório do Ferrão. Essas tive gravurinhas que... aqui, ó, só tem nos escritórios mais tops. Como é o nome? É Daumier? Puxa, como é que é mesmo? É um francês que faz essas gravurinhas aí. Eu ganhei da Carmen Costa Barros, que é uma amiga querida. Isso aqui é a primeira vez que eu vi, foi no história do Nabor Olhões. Mestre Nabor. Mestre Nabor, nossa. E a sua sala? Aqui é a minha sala. Vocês não tinham subido aqui. Ainda não. Que coisa mais linda. Aqui é a minha sala. Olha aí, galera, que biblioteca mais linda. Capacete no Sena. Baleia ali, ó. Eu sou casado com uma cearense, né? Então. Que legal, cara. Então você dizia sobre a diferença de atuar em Brasília e nos outros estados. Na verdade, estou falando da minha experiência pessoal. Vir do interior, vir de Londrina e começar a advogar em Brasília foi um choque. Para mim foi muito difícil. Eu, no início, tive receio do Ferrão falar, não dá mais. Eu tive que me desdobrar. Era muito difícil, porque era uma época que a gente estava começando ainda. A internet já era um pouco desenvolvida, mas não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Então, quando eu falo tinha que estudar, ir na antiga Saraiva, comprar livro e passar final de semana estudando para entender as questões que eram discutidas no escritório do Ferrão. E o Ferrão com uma equipe muito qualificada, né? Então, para poder estar ao nível dos colegas que estavam ali no escritório, eu me lembro que eu me dediquei muito. Agora, você me perguntou... Veja, a advocacia... Boa pergunta. A advocacia, ela é advocacia aqui, ela vai ser no Paraná, vai ser no Amazonas, no Ceará. Mas tem as suas particularidades, né? Você tem, por exemplo, estados com tribunais muito pequenos. Por exemplo, eu advogo muito no Amapá. É um tribunal muito particular que você tem condição de conhecer como pensa cada um dos julgadores. Agora você tem estados como São Paulo, que é uma loteria. 16 câmaras criminais. Pois é. E dessas 16 câmaras criminais, você pode contar que sempre vai ter pelo menos um terço deles de férias, por exemplo, com substitutos. Nossa, verdade. Então, é difícil. E hoje a gente vive um fenômeno que não deveria ser assim, né? Mas a gente vive aquilo que se chama de jurisprudência lotérica, né? Normalmente a gente tem o caso e a primeira coisa que se pergunta é quem é o relator, porque a partir do relator você tem uma noção da visão que esse julgador tem do direito. Né? E isso pode ser uma visão
mais garantista, e quando eu digo garantista, obviamente, eu não estou falando favorável à defesa, quem conhece o garantismo sabe. Eu diria, quando eu dava aula, eu costumava dizer que é enxergar o direito da Constituição para baixo e não do Código para cima, né? Então, quando você tem um juiz que olha o direito penal da Constituição para baixo, você tem o juiz que vai começar pensando, antes de pensar no código, ele vai estar pensando nas garantias constitucionais do cidadão. Agora, quem vê, turma, esse escritório bonito, essa biblioteca aqui icônica, com tantos livros, não imagina, e o Marcelo me comentou isso no telefone, não imagina que esse cara aqui, ó, no começo da advocacia, ganhava mais dinheiro dando aula de inglês do que advogando. E tem mais. O primeiro escritório dele foi ele mesmo que pintou. Escritório construído com móveis usados. É verdade. A história, ela teve seus desafios, né, Marcelo? É verdade. Eu me formei, e aí no primeiro ano de formado, eu fiz um teste seletivo para a UEL, para a Universidade Estadual de Londrina. Eu passei em 5º lugar. O primeiro não foi, o terceiro não foi chamado, o quarto teve dor de barriga, me chamaram. Eu comecei a dar aula para os vagabundos que bebia cachaça comigo no semestre anterior. E aquilo me ajudou bastante, porque eu não era mais um simples recém-formado, eu podia dizer que eu era professor da UEL. Mas o começo da advocacia é muito difícil, né? E eu me lembro que eu sustentei o escritório no início, nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, dando aula de inglês. Eu dava aula de inglês à noite, trabalhava durante o dia no escritório e o salário das aulas de inglês ajudava a pagar o aluguel, o salário da secretária e do escritório que eu tive com o Renato Lima Barbosa, que é meu amigo, irmão querido, né? E a gente dividiu o escritório, e é verdade. Quando nós abrimos o escritório, por liso, né, sem grana, recém-formado, nós mesmos pintamos as paredes do escritório. Eu lembro que nós compramos cerveja, levamos uma televisãozinha para ver futebol no final de semana e pintamos as paredes do escritório. E compramos os móveis do escritório em móveis usados, é isso mesmo. Ó, o pessoal tem uma curiosidade grande por livros. O que você tem aqui de livros que, na sua opinião, são livros fundamentais para forjar um bom advogado? Bom, eu falei que eu tenho a minha carreira, que eu comecei no direito civil. E eu estou olhando para uma coleção que eu tive uma opção. Ou eu comprava Pontes de Miranda. Pontes de Miranda. Ou eu comprava um carro, ou eu comprava essa coleção. Naquela época essa era verde assim, aqui? essa verdinha. Isso. Ela, na verdade, tem uma capa branca, que eu acho que eu ainda tenho guardado por cima, mas eu achei que ela ficava mais bonita, ela nesse tom de verde, né? Essa coleção foi um... eu tinha a opção de comprar um carro ou comprar a coleção. Eu comprei a coleção do Pontes de Miranda. Eu adoro, assim, quando tem alguma coisa de difícil reflexão, eu prefiro começar com Nelson Hungria. Para mim, Nelson Hungria eu acho fabuloso. E aí tem vários clássicos, tá bem desorganizada a biblioteca, mas aí tem vários clássicos de Magalhães Noronha, a meu professor Regis Prado, que eu tenho um carinho muito grande por ele também, boas lembranças. E livros não jurídicos, que eu sei que um dos traços característicos da sua advocacia também é esse de buscar na literatura não jurídica fundamentos para as defesas. Livros não jurídicos são fundamentais para forjar um grande advogado, na sua opinião? Cara, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o direito, ele essencialmente trabalha com a vida das pessoas. E a gente retira muito da vida da própria literatura, né? Eu ontem trabalhava uma questão, trabalhava um artigo a partir de uma peça que eu havia escrito para um cliente.
E eu começava citando Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma morte anunciada, que no primeiro parágrafo Garcia Marques já revela o que vai acontecer no filme, no livro. Ele começa dizendo assim: no dia em que seria morto, Santiago Nasser acordou e etc, etc. A primeira frase dele, ele revela que o cara... Então todo mundo, inclusive o leitor, sabia que ele ia ser morto, menos o próprio Santiago Nasser. E eu achei que tinha relação com um caso que eu estava tratando, em que os órgãos de repressão se organizaram para, me permite dizer, forjar uma acusação contra ele, em que todo mundo sabia que ao final iam colher a morte cívica dele, né? Mesmo ele que continuava atuando e trabalhando sem perceber o que acontecia à sua volta. Agora uma curiosidade, você acha que nesses tempos de objetividade, de redução da sustentação oral, de tempo reduzido para falar com os magistrados, cabe colocar literatura na peça? É uma coisa que vocês fazem? Ou você acha que é uma coisa mais da tribuna? Não, eu acho que enriquece a peça. A peça, você tem razão, a gente não tem hoje espaço para grandes peças, é cada vez mais reduzido. Mas eu continuo acreditando nessa advocacia raiz, e eu acredito muito também no poder do argumento, sabe? Perceba, a gente tem as fontes do direito, lei, doutrina, jurisprudência, se é que se pode dizer que doutrina é fonte, mas enfim. Mas você tem aquilo que é argumento. E o direito, ele é muito argumentativo. E nesse sentido, quando você traz exemplos da literatura, você leva ao convencimento, porque afinal de contas é isso que a gente busca na advocacia, né? O convencimento do julgador. E eu acho que o convencimento do julgador, ele não é formado de maneira fria. O convencimento do julgador passa, obviamente, pelo conhecimento da lei, pelo que diz a doutrina, pelo que os tribunais têm decidido, mas passa também pelos órgãos sensíveis, passa pelo sentimento, pela sensibilidade. E quando você chama a sensibilidade do julgador com literatura, com poesia, eu acho que isso favorece o convencimento. No site do escritório eu vi que tinha uma tribuna aqui. Ah, verdade. Tem a tribuna aqui pra gente ver? Tem. Só que é o seguinte, espera aí um pouquinho. Deve estar bagunçado. Tá. Aqui é o banheiro da minha sala. Eu começo o dia treinando, né? E eu tomo banho no banheiro da minha sala. Ah. Aí eu tenho um guarda-roupa aqui dentro. Ah, legal. Terminar de me vestir. E aqui... Opa. Tem a tribuna, me ajuda que eu vou colocar lá. Tem um hackzinho aqui. Olha aí, ó, galera. Normalmente Olha aí, ela ó. fica aqui. Aí, ó. Com a palavra, André Colares. Tá aí, ó. Pode começar a sua sustentação, excelente. E aí eu vou justificar. Quando veio a pandemia, a gente tinha que fazer muita sustentação de maneira virtual. E você pedir para um advogado criminalista falar sentado... eu vou dizer. Falei, não tem condição esse negócio, não. Olha aí, ó. Só que para mim, ó, tem aqui, ó. Pronto. Aí Tem literatura, ó, tem sofisticação no negócio. Filma aqui, ó, Davi. Aqui, ó. Você não aqui, tá vendo? Rapaz, Aqui. Você sobe a tribuna. Sobe a tribuna. Caramba, tem que subir aqui. Até no escritório a gente sobe a tribuna. Peraí. Olha o que tem também. Olha como é aqui, que liga aqui? Ó, velho, tecnologia. Que eu coloco ali. Aqui eu vou mostrar então, como é que funciona isso.
Olha, Esse daqui é o cronômetro para saber quanto tempo você tem de sustentação. Aí a gente vira isso daqui aqui, que é onde eu vejo os julgadores, e de lá eu faço a sustentação. olha lá. Olha, um traço característico do advogado Marcelo Leal é a criatividade. Conta pra gente aqui, ó, outros artifícios criativos que você implementou na sua advocacia. Esse aqui, cara, foi a primeira vez. A gente já visitou muito escritório, hein? Muitos escritórios. Isso aqui foi chocante. Primeira vez. Mas fala a verdade, pra você. Olha aqui, cara. Porra, Olha que engenharia esse negócio. isso daqui é outra situação pra você sustentar. Agora, você sustentar sentado numa mesa com uma luz fria atrás. Olha isso. Nós somos um colegiado aqui, um colegiado de 4. Mestre, a importância da criatividade para o advogado e situações que você teve que se valer de ferramentas não ortodoxas, não pré-fabricadas para levar a sua tese para os julgadores. Antes disso, você está falando de mecanismo, mas eu acho que a criatividade é da essência da advocacia, principalmente da essência da advocacia criminal. E quando eu falo criatividade, não quer dizer que o criminalista é criativo porque ele vai achar situações fáticas que absolvam o cliente. Não, não é isso. É que criatividade aliada a muito conhecimento jurídico leva à criação de teses jurídicas. E quando eu falo de teses jurídicas, eu estou falando de direito, efetivamente. Porque é muito comum achar que o criminalista vai falsear os fatos, ou precisa falsear a verdade para poder chegar à absolvição do cliente. Isso não é, em absoluto, verdadeiro. Na verdade, a gente tem no direito, principalmente na aplicação do direito, um raciocínio lógico, eu diria até matemático, que é a lógica aristotélica, que diz assim: se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Então vamos lá. Nos exemplos clássicos da filosofia se diz assim: Pedro se diz assim, se toma uma premissa maior, e a premissa maior diz assim: todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. O direito trabalha com esse tipo de raciocínio. A premissa maior é aquilo que vale para todos. O que vale para todos, que é aplicado, no direito a gente diz erga omnes, é a lei. Não é? Ok? Então, a norma jurídica, o direito, a lei de maneira ampla. Muito bem. E o que é a premissa menor? É o fato concreto. Então você pode dizer assim: todo aquele que matar alguém deve receber uma pena. Pedro matou João. Logo, Pedro deve receber uma pena. Ok. Esse é o raciocínio. Muitas vezes há a tentação de que você altere a premissa menor. A premissa menor é a premissa fática. Então eu posso dizer, se eu tenho uma premissa maior que diz todo aquele que matar alguém receberá uma pena, eu posso dizer Pedro não matou. Então Pedro não deve receber uma pena. E isso é uma tese viável, é a tese de negativa de autoria. Mas se Pedro efetivamente apertou o gatilho, eu lhe digo que é muito arriscado essa tese. Porque é uma tese que, se você nega e aparece uma prova que demonstre que ele efetivamente estava no local dos fatos, ou que tem uma filmagem ou algo dessa natureza, a sua tese caiu por terra. Então, o melhor caminho, sempre, é buscar a solução jurídica a partir do fato concreto efetivamente, porque aí você não mexe na verdade. Então, por exemplo, a premissa maior, quando se diz que todo aquele que matar deve receber uma pena, vírgula, salvo se agiu
como uma excludente de ilicitude. Pedro agiu em legítima defesa, logo, Pedro não merece receber pena. Perfeito. Então, você percebe que você pode trabalhar a defesa, seja pelo aspecto fático, e às vezes é isso que se faz para dizer, olha, o Ministério Público está dizendo algo que não efetivamente ocorreu, ou você pode trabalhar o aspecto jurídico. E aí, voltando, a gente estava falando de criatividade. Para você saber como fazer a subsunção do fato à legislação que beneficie o seu cliente, seja absolvendo, seja diminuindo pena, enfim, que traga benefícios para a defesa do seu cliente, primeiro você precisa conhecer direito. Mas é preciso também uma certa dose de criatividade para saber onde buscar esse direito e de que forma aplicá-lo ao caso concreto. E eu acho que quando eu vejo grandes advogados fazendo isso, são as grandes teses, são essas que realmente encantam muito mais do que essa mera defesa da verdade ou da falsidade dos fatos que são alegados, né? E aí você me perguntou sobre criatividade, né? Me perguntou os exemplos que eu posso dar. Eu acho que a gente sempre trabalhou, hoje até com a IA, ficou muito fácil, por exemplo, fazer infográficos e etc. A gente sempre utilizou muito isso, porque eu sempre entendi que a forma de convencimento, ela vem pelas palavras, vem pelo sentido, mas ela também vem quando você pode demonstrar de maneira clara, né? Então, às vezes, um gráfico explica uma reportagem inteira numa revista de 3, 4 páginas, ao final tem um gráfico que você vê o gráfico e não precisa ler a reportagem. Então, quando a gente pode fazer isso, eu acho que facilita a compreensão, facilita o convencimento. Dá um referencial temporal de quando você começou a fazer isso, por exemplo. Cara, desde o caso do Mensalão. E aí, no caso do Mensalão, o 2020. Mensalão começou em 2004. Mas quando ele vai a julgamento, vou dar um exemplo, agora eu estou na dúvida se foi, eu acho que já foi no julgamento final, eu acho que foi 2012. Eu ouso dizer que talvez a gente tenha feito, não sei se alguém já teve essa ideia, eu nunca vi, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Nós fizemos um memorial na forma de aplicativo. Vou explicar como é que surgiu essa ideia. Nós estávamos antecedia o julgamento do Mensalão e eu pensando o que eu posso fazer a mais pelo meu cliente. Eu me lembro que o Toron, ele fez memoriais, ele mandou fazer memoriais em offset. O que é offset? Gráfica. Um livrinho. Cara, eu achei aquilo sensacional e a gente tem que se esperar nos grandes advogados como é o Toron. Craque. O Ferrão pegou um daqueles e veio me putear. Olha aqui o que o Toron fez. Tipo assim, o que nós vamos fazer? A partir dali, veja, eu comecei a fazer, como fazer sempre em gráfica ficava muito caro, mas comecei isso no escritório do Ferrão. E hoje eu trouxe para o meu. A gente começou a fazer memoriais nesse formato. Aqui a gente faz aqui, no escritório. É um papel. Uma pastinha. É uma pastinha, mas que a gente imprime aqui mesmo. Tem. Dá outro capricho pro memorial. Dá outro capricho. E aí o Ferrão me cobrou, eu comecei a fazer assim, mas eu falei, não basta. O que mais que eu posso fazer para chamar a atenção dos ministros? Aí na época na época eu usava CD. Eu pensei, vou fazer um CD, mas será que o cara vai colocar um CD para abrir, clicar? Aí um estagiário vira para mim e fala assim, doutor, dá um iPad para cada ministro. Cara, 11 iPads. Aí, dentro do orçamento de um caso desse, se você multiplicar, não é absurdo, mas convenhamos, é muito agressivo, não faz sentido. Não faz. Mas aí, a hora que ele falou, dá um iPad para cada ministro, eu pensei bem assim, falei, cara, não, iPad não, vai dar para a gente fazer um aplicativo. E aí nós desenvolvemos um memorial na forma de aplicativo de iPad, de iPhone,
E fizemos um memorial físico, e ao final tinha um... Eu ia dizer QR Code, mas não tinha QR Code naquela época, acho que tinha um link, alguma coisa, para ir para a página da Apple, dizendo que se quiser acesso ao memorial eletrônico, e aí podia baixar o memorial eletrônico. Eu me lembro, deu trabalho para desenvolver esse memorial. Foi um técnico de informática do meu lado. Eu me lembro que a Apple não permitia, a loja da Apple não permitia que a gente subisse imagens fotocopiadas, porque ela não tinha a qualidade que a loja da Apple exige, etc. A gente teve que fazer tratamento de imagem. Mas eu me lembro que clicava e aí tinha uma página que tinha assim, o técnico de informática colocou umas cédulas de dinheiro voando para dizer que, para exemplificar. Era bem bacana, era auto-intuitivo, você ia clicando dentro do aplicativo e ia abrindo as teses que a gente estava desenvolvendo e explicando as teses da defesa. Então isso a gente tem até hoje. Nós, por exemplo, quando fazemos citação de depoimentos, nós colocamos o QR Code para o juiz. Se quiser ouvir aquele depoimento, ele tem a possibilidade de ouvir. Eu, sinceramente, não creio que, com a velocidade que a gente tem, todos tenham tempo para fazer isso. Mas isso traz credibilidade, porque a gente faz a transcrição disso no escritório e traz a credibilidade de que aquilo que você transcreveu é aquilo que está dito. Porque se você tiver alguma dúvida, você checa lá. Né? Muito legal. Então, essas coisas enriquecem. Agora, falando de cortes superiores, eu vi que tem ali, ó, um quadro com um acórdão. Se você puder falar, aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. Você sabe que é recente isso? A gente estava... Quer dizer, o fato não é recente. Deve ter uns 7 anos isso. Mas, recentemente, a Thaís, que trabalha comigo, estava procurando jurisprudência e falou: Marcelo, olha o que eu achei aqui. Eu nem havia me dado conta de que, neste processo, a ministra Carmen Lúcia tinha feito uma menção especial a mim, enquanto advogado, que ficou constando no acórdão. Que coisa legal. Aí eu mandei imprimir e colocar na parede. Esse foi o caso da defesa do Celso Russomano. Eu me lembro que alguns colegas de São Paulo queriam que o julgamento fosse adiado porque ele era candidato ao governo do estado. Bom, eu não quero aqui entrar em detalhes, porque foi bem desagradável. Eu me desentendi com alguns colegas e etc., que tomaram atitude processual que foi bem deselegante. E aí eu atravessei uma petição por cima da petição que eles haviam feito no processo que eu era o patrono, dizendo que... retornando as coisas para o trilho e aceitando e dizendo que eu estava de acordo com a realização do julgamento, que ganhamos, em que absolvemos o Celso Russomano. E aí, nessa oportunidade, a ministra Carmen fez essa... Eu vou ler aqui, ó, turma, para vocês verem que legal. Isso é um reconhecimento de uma ministra da nossa Suprema Corte do Brasil. Afirmei naquele despacho que eu encarecia a honradez com que se ouve a parte o advogado. Essa é uma primeira menção. Uma segunda menção. Quero dizer, portanto, que não posso deixar de encarecer a postura ética do advogado, que para mim é um modelo. E tem uma terceira menção, por fim, isso no acórdão, tá, gente? Olha aqui, não posso deixar de considerar a postura do doutor Marcelo Leal. Aliás, já disse isso a ele em outras ocasiões, em outros processos. Referência máxima, Marcelo Leal. Bate palma pro Marcelo Leal. Estão sem mão pra bater. Ali, ó, tem uma pessoa pra bater palma ali, ó. Mestre, caminhando pro final, como é que você organizou aqui a dinâmica do escritório? Bom, primeiro o escritório foi organizado de uma forma, quem fez a arquitetura foi a de interior, né?
foi o André Alf, que é um arquiteto amigo meu, muito querido. E eu acho que o André conseguiu captar bem aquilo que a gente queria, que é o seguinte, eu disse para o André, falei, André, eu quero algo acolhedor. Eu, às vezes, vou para escritórios em São Paulo, em grandes centros, que eu entro, conforme eu vou entrando, eu vou me sentindo diminuído, né? Porque começa assim com lustres Swarovski, cristais e mármores e etc. E a pessoa, quando senta na frente do advogado, ele já está se sentindo pequeno. E eu falei, não, André, eu quero algo que seja elegante, que reflita assim, a seriedade da advocacia, mas que seja um ambiente acolhedor. E aí, olha o que ele fez. Se você reparar aqui em volta, você consegue identificar um móvel de escritório? Não. Nenhum. Mesmo a minha mesa era uma mesa de jantar que ele aumentou, ampliou, etc. Mas não é mesa de escritório. O único móvel de escritório, bem na verdade, é a minha cadeira, que aí é uma questão de conforto. Sim, ali né? tem uma cadeira Mas de escritório. Todo o resto são móveis de casa. Então, eu acho que isso traz esse aconchego, né? Eu quero que o cliente entre aqui e se sinta abraçado, se sinta aconchegado. Eu acho até que a função do advogado é muito isso, né? A gente fala... Quem me disse isso, eu acho fantástico. O advogado é um pouco como o criminalista, é um pouco como o padre, né? O padre condena o pecado, mas abraça o pecador. E a gente é um pouco isso, óbvio, ninguém referenda a prática de crime, mas a gente acolhe aquele que é acusado, que nem sempre praticou, ou mesmo aquele que praticou crime e que a gente vai acolher e vai fazer a melhor defesa possível, que é essa a nossa função. Né? Então esse acolhimento é importante. E eu vi que tem uma academia ali em cima. É uma academia ali em cima? Ah, não. Não. Ali é a sala dos estagiários. Mas tá. você tem razão sobre o seguinte aspecto. Até da pandemia, até uns anos atrás, eu treinava todos os dias. Estão lavando o carro ali. Mas ali é a churrasqueira do escritório. E eu comprei todos os equipamentos de academia. E eu passei anos treinando aqui no escritório. Começava o dia treinando ali. Legal. E aqui é a principal sala de reunião do escritório. Sensacional. Todo sábado, 10 horas da manhã, o Cerezo organiza aí uma... Organiza a pelada. Sensacional. E são quantas pessoas aqui, Marcelo? Como é que é a dinâmica aqui? Trabalham todo dia presencial? Todos presenciais. Na verdade, somos 6, temos uma advogada que está trabalhando remota, porque ela está fazendo mestrado na Sorbonne, em Paris. O escritório continua remunerando, é a doutora Marina. A gente espera, assim, com muito orgulho, que ela volte logo para... Mas ela continua compondo os quadros do escritório, ela trabalha remotamente. No início teve uma certa dificuldade pelo assincronismo, né? A gente tem 5 horas daqui para a Europa, mas a Marina vai completar, no final do ano vai completar 1 ano, que ela está trabalhando no escritório, mas fazendo mestrado em Paris. Muito legal. E aí, fora isso, o resto é presencial. Eu acho fundamental essa coisa do... Troca ali. Do escritório, sabe? De estar presencialmente. Porque uma coisa... Aqui é a sala do Cerezo. Uma coisa que eu costumo dizer aqui no escritório é que a gente tem... Ok, eu sou o chefe, eu exerço liderança, mas nós não temos hierarquia intelectual. Se o estagiário trouxer uma ideia, uma solução melhor que a minha ou de qualquer outro advogado, nós vamos abraçar a ideia do estagiário. O nosso compromisso é em achar a melhor solução, não importa de onde ela venha. Então aqui a gente tem sala de advogados. Muito legal. João Pedro, a sala de estagiários fica aqui em cima. Aqui. São quantos estagiários? 4? São 4 estagiários, eles vêm no período da tarde. O escritório está vazio hoje, Cerezo e Thaís estão viajando.
sempre foi uma estrutura com esse objetivo de ter uma advocacia de poucos casos, Sim. dedicação aos casos? Sim. Nunca teve aquela pretensão de crescer? Não. A bem da verdade, pouco antes da pandemia, o escritório até tinha crescido. Mas aí, dois colegas que eu tenho muito carinho por eles, são meus filhos intelectuais, que é o Rafa e o Luiz, acabaram saindo para montar o escritório deles. Estão muito bem hoje. E aí eu cheguei à conclusão que, sabe, para você ter muita gente, você tem que ter quem você confie. O Rafa e o Luiz são meninos que foram meus estagiários, que eu formei, que eu tinha toda... Aí eu tentei trazer outras pessoas que não tinham a mesma qualidade, ou a mesma vibração, e eu achei que, sabe, eu já tive essa experiência em Londrina, de ter um escritório muito grande, que vira uma bicicleta. Você precisa, quanto mais advogados você tem, mais causas você precisa pegar, quanto mais causas você contrata, mais advogado tem que ter, e de repente a vida se torna assim, você passa a viver em função disso, né? Então eu preferi manter o escritório mais enxuto. Sensacional. Isso daqui não é enfeite não, viu? Ah, não é não? É que eu toco. Pô, já tocou em casamento, essas coisas? Já, cara. Mentira, é sério? Cara, quando eu comecei a advogar, eu falei que eu Tem a mãe de dar uma palhinha pra nós sustentava... ali? Ou será que eu não sabe tocar mais? Porra, acho que sai. Ah. Eu sustentava o escritório... Ó, vamos ver. Na tribuna? Eu sustentava o escritório moral, dando aula de inglês e tocando em boteco. Mas, boteco chique, né, Falcon? Não, eu toco violão também. Músico, artista. Uma palhinha. Porra, gente, faz tanto tempo. Vamos lá. Vai, Juliano. Arranca a câmera e pau! Pô, sensacional. Mestre, caminhando para o final, eu quero te agradecer. Ô, gente, eu aqui... Porque isso aqui, você não imagina o impacto que isso traz para a advocacia. Uma trajetória construída na rocha, uma trajetória pautada na ética profissional. Você não sabe a quantidade de advogados e advogadas que você vai inspirar aqui, que a partir dessas palavras, dessa trajetória marcante, única, construída com suor, com dedicação, você não sabe o impacto que isso vai gerar para colegas no Brasil inteiro. Obrigado por abrir a porta do seu escritório. Saiba que nós estamos aqui porque nós buscamos, como a ministra disse, espelhos profissionais, exemplos profissionais para inspirar a advocacia, e o senhor é isso, o senhor é um exemplo profissional, um paradigma profissional. Se os advogados do Brasil seguirem nesse rumo aqui, nós teremos cada vez mais uma advocacia de alto nível. Eu queria te agradecer acima de tudo e te pedir para deixar um último conselho, seu melhor conselho profissional para todos aqueles da advocacia aqui que nos acompanham. Obrigado. Ok, eu que queria agradecer a vocês, me sinto tão honrado, envaidecido, até um pouco emocionado com a homenagem. E primeiro queria agradecer quem esteve do meu lado durante toda essa trajetória, os colegas, não só no Paraná, que é meu estado de origem, mas pelo Brasil afora, com quem eu tenho a honra de advogar, dividir a tribuna, dividir o espaço da defesa, e que são vários, até seria injusto nominar alguns aqui. Poxa, você não tinha pensado nisso. O que eu teria a dizer a um jovem advogado? Eu acho que a advocacia, ela é muito suor, é muita dedicação.
mas acima de tudo é muita paixão, sabe? É muito, me permita dizer, perdoe a expressão, mas é muito tesão. Quem não tem paixão, quem não tem tesão, quem não tem esse amor pela liberdade, esse amor pela democracia, é impossível ser advogado criminal sem ter essa paixão pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos, pelo ser humano, por reconhecer o ser humano. E eu acho que isso a advocacia criminal me trouxe de bom para a minha vida. Porque quanto mais você conhece o ser humano, mais você também se reconhece como ser falível. Eu vejo muita gente, inclusive na nossa área, se achando mais do que sem essa visão de que nós somos seres humanos. E como nós somos seres humanos, nós somos falíveis. E se nós somos falíveis, nós vamos errar. Uns erram mais do que outros, uns praticam erros que tá dentro daquele mínimo ético que a lei diz que é crime, né? E aí esses vão se valer da defesa de advogados. Agora, muitos de nós, todo dia, a gente comete erros, falhas uns com os outros, porque nós somos falíveis, nós somos seres humanos. Então, quando você consegue se enxergar assim, eu acho que você começa a ver a vida com mais leveza, né? Afinal, todos nós somos falíveis. E reconhecer isso, eu acho que é o início para ter esse tesão pela liberdade, pela democracia, pela advocacia. Senhoras e senhores, Marcelo Leal, e se isso aqui te agregou, te impactou, vou te fazer só um pedido. Nos ajude a levar essa mensagem adiante. Nesse momento, nós somos 22 mil inscritos no YouTube. Começamos esse trabalho há um pouco mais de um ano. São 30 mil horas de tela por mês aqui no YouTube. Lá no Instagram nós somos mais de 500 mil seguidores, mais de 400 milhões de visualizações por mês. E para esse trabalho impactar é muito importante a sua ajuda. Manda no grupo do escritório, manda para amigos que você acha que tem impacto. Nos ajude a levar essa mensagem adiante. Você faz parte disso e a sua ajuda é fundamental. A sua ajuda individual faz toda a diferença. Então vamos junto, a gente conta com vocês. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço.